Atos capítulo 4, versículo 17. Diz assim: mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grande. E nesse momento, ó Pai, fala às nossas vidas, aos nossos corações, através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que cumpre, ó Deus, a Sua promessa. Tu és o Deus que nos dá a resposta, nos dá a direção. Nesse momento me coloco nas Tuas mãos como instrumento. Perdoa os meus pecados, os meus erros. Senhor, declaro a minha total dependência de Ti. É debaixo do chamado, Senhor, que eu subo aqui com amor, tremor, ó Pai, para pregar a Tua palavra. Ó Deus, faz aquilo que está no Teu coração, que seja assim uma noite, Senhor, de fortalecimento, de ânimo, de encorajamento, que saiamos daqui renovados, fortalecidos, cheios do Teu poder, da Tua glória, do Teu Espírito Santo, e que assim possamos ouvir, guardar e praticar a Tua palavra. Assim oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Palavra nessa noite aos nossos corações. Uma palavra que acontece no período de Atos, período da igreja primitiva, um pouco logo após Jesus subir, ser assunto aos céus, e os discípulos darem continuidade às obras do Espírito Santo, a obra de Deus, a cumprir o ide do Senhor. E é interessante que, para contextualizar o capítulo 4, eu quero apenas lembrar do que aconteceu no capítulo 3. Pedro e João, eles estavam indo para o templo, às 3 da tarde, hora nona, para orar. Estavam indo para a igreja, 3 da tarde. Quando nós lemos o livro de Atos é um tratado sobre oração. Como nos ensina a orar, a perseverar na oração, que é o que a igreja inicial, primitiva, fazia. E Pedro e João, no capítulo 3, eles vão para o templo, e na porta do templo era colocado um aleijado, e ele estava pedindo esmola. E você conhece muito bem, né? Pedro e João, né, fala para ele: olha para nós, e aquele aleijado, né, olha, achando que receber uma esmola que resolveria momentaneamente, paliativamente o seu problema. Só que Pedro e João falam: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele homem de um salto se coloca em pé e vai com eles para o templo, glorificar a Deus, adorar a Deus. Só que esse milagre trouxe uma repercussão muito grande. Eles começaram, né, a pregar o nome de Jesus, e os fariseus, os religiosos, começaram a ficar preocupados. Começaram a falar, depois, se você ler, o que vamos fazer com esses discípulos de Jesus? Precisamos parar eles, precisamos fazer com que eles deixem de pregar esse nome. Só que eles temiam o povo, porque todo mundo viu o milagre, todo mundo observou. Então, a primeira coisa que eles fazem, eles prendem os discípulos. Depois você lê todo o capítulo 3, todo o capítulo 4, se você olhar, por exemplo, o capítulo 4, versículo 3, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E depois chamaram eles, perguntaram para eles, né, olha, como é que vocês podem, né, fazer, em nome de quem que vocês fizeram esse milagre? Está aqui no capítulo 3, versículo 6, versículo 7. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, mesmo já após ter sido, né, ameaçado, ele traz um belo discurso, traz um belo ensinamento. Ele vai dizer no versículo 12, olha, não há outro nome em quem não há salvação em nenhum outro.
debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está em Atos capítulo 4, versículo 12. Então, após eles terem sido presos, após eles já terem sido colocados ali numa prisão, são chamados, continuam pregando o Evangelho, continuam pregando o nome de Jesus. Queriam que eles parassem de pregar o nome de Jesus. Então ele continua dando essa palavra. Viram, observaram, diz o versículo 13, a ousadia de Pedro. E reconheceram então que Pedro verdadeiramente e aqueles homens estiveram com Jesus. E aqui o versículo que nós lemos inicial, no versículo 16, que antecede ao versículo 17 que nós lemos. Mandaram eles sair do sinédrio e discutiam entre si: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais deste nome, do nome de Jesus, a quem quer que seja. Eu estava lendo essa mensagem, eu comecei a pensar nos dias de hoje. Comecei a pensar nos dias que nós estamos vivendo. Pessoas vivendo e se sentindo ameaçadas, com medo, talvez em casa, que talvez a família não aceita, não quer que você creia em Jesus, talvez por causa dos amigos, sofre rejeições, sofre bullying, enfim, é discriminado, porque você crê no nome de Jesus, os pais ensinam a crer em Jesus Cristo, talvez na sociedade, talvez no trabalho, ameaças. Nós vemos na Bíblia homens, mulheres, homens de Deus, mulheres que foram ameaçados, mas continuaram perseverando na fé, continuaram perseverando e continuaram cumprindo cabalmente o seu ministério, porque sabiam, conheciam o Deus que estava com eles, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, e mais importava agradar a Deus, obedecer a Deus, do que agradar e obedecer os homens. Eu trago essa reflexão nessa noite. Quantas vezes nós sentimos ameaçados? Quantas vezes as pessoas estão ameaçadas? E isso gera o medo, isso gera o receio, isso gera incertezas, isso gera dúvidas, desânimo, por causa de uma ameaça. Se você for para a igreja, você não entra mais nessa casa, e por aí vai. Se você pregar no nome de Jesus, você não vai ter mais comigo. E eles estavam assim, por quê? Porque esses homens ficaram com inveja. Eles eram os religiosos, eram os fariseus, eram os religiosos, e viram um milagre acontecer no nome de Jesus. Então eles falaram: olha, o que nós vamos fazer? A gente não pode negar. Todo mundo viu que o milagre aconteceu, o sinal foi notório, mas para que não haja maior divulgação, vamos ameaçá-los. Tentaram trabalhar no psicológico dos discípulos. Por isso que é importante você estar com seu interior, com seu psicológico forte, firmado em Deus, porque pode se levantar o que for, nada vai abalar a sua fé. Deus te trouxe aqui para renovar, te encorajar, fortalecer a nossa fé. Pode vir o leão, pode vir o gigante, pode estar ali o gigante gritando, desafiando. Para nós não é um gigante, é um incircunciso filisteu que está afrontando o exército de Deus vivo. Davi sequer chama ele de gigante. Davi chega ali querendo saber qual é a recompensa. Davi chega ali, ninguém do exército de Israel, nem mesmo o rei, nem mesmo Saul, ninguém queria enfrentar Golias. Aí chega lá o baixinho, chega lá o novinho, o jovem, o mancebo, como queira chamar. Quero saber qual é a recompensa para quem derrotar esse incircunciso filisteu. Por quê? Precisamos saber, precisamos conhecer e ter a certeza, a convicção em quem você está colocando a sua confiança. Nossa confiança está no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião, e você não vai se abalar.
Você, diz o Salmo 37, versículo 5, você entrega o seu caminho ao Senhor, você confia nele e você sabe que o mais ele fará. Então tentaram fazer com que eles parassem de pregar Jesus, ameaçando. Meu amado irmão, a ameaça é algo terrível, gera medo, gera pavor, a pessoa fica com medo de sair de casa, se muda para outro país. Tentaram, de uma maneira suja, de uma maneira terrível, parar os discípulos. Vamos ameaçá-los. Diz o versículo 18, chamando-os, ordenaram-os que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus, porque os discípulos sabiam o que esses homens tinham feito, condenaram Jesus, fizeram ir à cruz, condenaram, acusaram. Mas Pedro e João, diz o versículo 19, responderam, e preste bastante atenção, mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha o que Pedro vai falar. Mesmo já tendo sido preso, mesmo já tendo sido ameaçado, mesmo já tendo visto Jesus crucificado, cravos nas mãos, coroa de espinho, açoite, poderia passar por isso tudo, poderiam pegar ele ali, é um deles, já tinha negado Jesus, por aí vai, mas ele agora está cheio do Espírito Santo. Pedro agora ele está com essa ousadia, Pedro agora ele vai falar, mesmo acabou de ter sido ameaçado, mas ele vai falar, olha, antes, eu quero, o meu desejo, a minha posição é ouvir a Deus do que ouvir os senhores. Tem pessoas que querem agradar a homens e não agradar a Deus, preferem ouvir a homens e não ouvir a Deus, e ele vai dizer, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E diante de uma ameaça, diante de um perigo, diante de uma adversidade, de uma tempestade, você vai deixar de pregar a Cristo? Vai deixar de falar o que Deus tem feito na sua vida? Para agradar a homens, para agradar a pessoas, ou para resolver o problema, para ficar na zona de conforto? Ele não temeu. E diz o versículo 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então eles ameaçaram, falaram, não prega mais nesse nome, para de pregar Jesus, e soltaram eles. Então agora eles tinham duas opções. Olha, estamos sob ameaça, vamos parar, vamos obedecer, vamos ficar de boa, já fizemos a nossa parte, ou ouvir a voz de Deus. Lembra do que Jesus falou? Ide por todo mundo. Jesus falou para eles, olha, ide por todo mundo, pregai. Os sinais seguirão aqueles que, se eles estiverem sem paz. Se você já leu o livro de Atos, meu amado irmão, quantos milagres, quantas vitórias, quantas conversões, ressurreições, quantas coisas vão acontecer se você continuar lendo os capítulos de Atos, tudo porque eles não pararam. Não pare. A palavra do Espírito Santo de Deus é para você não parar, seja a ameaça, seja a afronta, seja a adversidade, não pare, não desista, não desanime, porque é o Deus Todo-Poderoso que está contigo aonde quer que você andar. E aqui ele registra, olha, aquele homem que tinha sido curado tinha mais de 40 anos de idade, o que fazer após uma ameaça? Lembra que nós temos uma chave para a vitória, que é a oração. Eles vão orar, uma vez soltos, a igreja, não apenas os discípulos, mas a igreja vai estar em oração. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos
E lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e oraram. Eu não lerei toda a oração, mas o meu desejo nessa noite é que, debaixo de uma ameaça, debaixo de uma afronta, debaixo de um impossível, ou de qualquer outra situação, até mesmo na bonança, até mesmo quando está tudo bem, tenha uma vida de oração ativa. Como eu falei, o livro de Atos, leia o livro de Atos com foco na oração. Você verá a oração presente em todo momento. Olha, há uma ameaça. O que fazer? Vamos orar. Oraram unânimes, levantaram a voz a Deus, que você possa ser um homem, uma mulher de oração, que levanta a sua voz a Deus, que levanta um clamor poderoso ao Senhor. E é interessante que na oração deles, não lerei ela toda, mas eu quero ler apenas alguns versículos da oração deles. Diz assim no versículo 29: Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só a oração deles. Eles vão colocar nas mãos de Deus: Senhor, olha para essa ameaça, que essa ameaça não me venha parar, me fazer parar, que essa ameaça não me venha gerar o desânimo, não me venha gerar a ficar prostrado, que essa ameaça, qual é o seu problema? Ora, coloca nas mãos do Senhor, meu amado irmão. Senhor, olha para esse problema, olha para o meu medo, Senhor, olha para o meu interior, olha para as minhas aflições, Senhor, olha para mim. E concede aos teus servos que eles venham anunciar a palavra com ousadia. Sabe o que é isso? É como se você estivesse hoje aqui orando: Senhor, olha para esse problema, Senhor, olha para essa adversidade que se levantou, olha para essa tempestade, mas concede ao teu servo que eu continue frutificando, que eu continue trabalhando na tua obra, que eu continue pregando a tua palavra, que eu continue zelando, que eu continue sendo um diácono, que eu continue sendo um instrumentista, um adorador, que eu continue sendo alguém que tem um envolvimento, que eu não me pare. Que essa afronta, que essa adversidade, Senhor, olha que essa ameaça, olha para essa ameaça, Senhor. E quantas vezes se levantam, não é verdade, problemas, e às vezes não oramos, tentamos, né, resolver, e resolve daqui, resolve dali, e às vezes uma oração bastava e você não precisaria fazer quase nada. Tem que fazer a sua parte, mas uma oração, que a oração vai te encorajar, a oração vai fazer você falar com Deus, a oração vai fazer, né, pode muito nos seus efeitos. Por isso que ele diz aqui: Senhor, veio a ameaça, mas Senhor, olha para essa ameaça. Senhor, concede aos teus servos que venhamos cumprir o nosso ministério, que venhamos continuar a cumprir o nosso chamado, que essa ameaça não me venha fazer desanimar nem parar, e que eu venha continuar te servindo com toda a ousadia. E quando, meu amado irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Enquanto você está pregando, enquanto você está fazendo aquilo que você ama fazer para o seu Deus, Deus está com a mão estendida para fazer cura, para fazer sinal, para fazer prodígio, pelo nome de Jesus. Tu vê que o foco aqui era o nome de Jesus. Foram até esses homens, ameaçaram eles para que eles viessem parar de pregar o nome de Jesus. Porque tudo começou lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João olharam para aquele homem, para aquele paralítico, que falaram: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. E o que eles tinham era o nome de Jesus. O que eles deram? Em nome de Jesus, levanta-te e anda.
que você não venha perder a fé nesse nome, porque diz Filipenses, é o nome que está acima de todo nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então a ameaça deles foi essa: parem de pregar o nome de Jesus. Aí eles vão combater com a oração: Senhor, olha, atenta para essa ameaça, para a ameaça deles, concede aos teus servos. Peça ao Senhor que Ele venha te conceder algo, peça ao Senhor que Ele venha te conceder renovo, fortalecimento, condições, força para você continuar a trabalhar na casa dEle, no reino dEle. O que os discípulos estavam fazendo era cumprindo o chamado deles, pregar, cumprindo o que Jesus falou para eles fazerem, pregar. O que você faz para o Senhor? É zelar, cuidar da casa do Senhor, é tocar, é ser tantas coisas, é evangelizar, é dar aula, é ser um professor da escola das crianças, é ficar no data show. Continue fazendo. Por isso que ele diz aqui: Senhor, que eu continue, concede ao teu servo, que você possa fazer essa oração agora, fala com ele: Senhor, concede ao teu servo, concede a mim, Senhor, que eu possa continuar fazendo aquilo que eu amo fazer com toda a ousadia, que eu não venha prostrar, que eu não venha desanimar diante desse problema, dessa adversidade, dessa ameaça. E enquanto isso, o Senhor estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome de Jesus. E ele não para aqui, diz o versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, meu amado? Para despertar, vai lá, glória a Deus para despertar, glória a Deus. Porque ele vai dizer, eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo. Quando você ora, aonde você está, o cenário já está mudando. Aonde você está, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando, e com a ousadia, você vai receber a ousadia para anunciar a palavra de Deus, para você continuar cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu ministério. Aí eu convido você, o versículo 32, da multidão dos que creram, eram um coração e a alma, creram, o coração e a alma. E avance ao versículo 18, apenas para resumir. Eles estavam pregando, eles estavam operando milagres, estavam correndo conversões. O versículo 14 diz que aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, porque eles estavam cumprindo o chamado, estavam pregando com ousadia, com o Espírito Santo. Só que diz que eles foram presos, versículo 18, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou eles para fora e disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Mais uma vez foram presos, só que agora o anjo foi lá e libertou eles. E continuando, diz o versículo 28, não é verdade, e dizendo, não é a verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Tu vê que eles continuam na mesma visão, a mesma palavra que eles deram anteriormente. Olha, eu quero ouvir a Deus e não a vocês, quero obedecer a Deus e não a vocês. Mais uma vez, após terem sido presos de novo, após terem sido ameaçados de novo, após agora estarem ali sendo julgados de novo, sendo interrogados de novo, porque levaram os apóstolos, agora eles estão no sinédrio, sendo interrogados.
Aí poderiam lembrar, fomos para a prisão de novo, fomos ameaçados de novo, fomos, e estamos sendo julgados de novo, interrogados de novo. Jesus passou por isso, foi interrogado e foi crucificado. Só que eles vão dar a mesma resposta. Eles falaram: olha, nós não falamos que vocês não ensinassem, não pregassem mais o nome de Jesus. E ele vai dizer: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Que esse possa ser o nosso posicionamento, ainda que a sociedade, o inimigo, ideologia tentem calar a nossa voz. Meu amado irmão, a nossa boca é para pregar a palavra de Deus, porque mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Nada vai te parar. Peça a Deus sim encorajamento, sabedoria para pregar o amor, para pregar a sua palavra, porque eles falam aqui: mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Ainda que obedecer a Deus venha a ser você não se entregar às ameaças, você enfrentar as adversidades, as ameaças, mas obedeça a Deus, obedeça ao Senhor. Diz o versículo 30, o Deus de vossos pais, de nossos pais, ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Olha que palavra dura. Era ele que estava sendo julgado ali, interrogado, só que ele vai dizer: olha, foi vocês, que mataram, penduraram no madeiro, esse Jesus que nós estamos pregando e pelo qual o nome dele, aquele que estava paralítico, agora está curado, está de pé. E ele vai dizer também, no versículo 39, no versículo 40, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Porque naquele julgamento, apareceu um homem chamado Gamaliel. Ele traz ali uma orientação interessante. Fala assim: olha, faz o seguinte, já apareceram o Teudas, já apareceu Judas Galileu, pregando com outras, e acabou. Deixa eles, se for de Deus, vai continuar. Se não for de Deus, vai acabar. Se essa doutrina que eles estão pregando for de Deus, Gamaliel vai trazer um conselho sábio, porque Gamaliel vai dizer o seguinte: olha, se for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Está aqui, o conselho de Gamaliel, versículo 39, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e vocês correm o risco de estar lutando contra Deus. Então, se é de Deus, pode descansar o seu coração, porque quem guerreia, quem luta por ti é o Senhor. A obra não vai parar, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E a igreja, meu amado irmão, não é o tijolo, não é o teto, não é a parede, não, é você que é a igreja de Cristo, é de Deus, nada vai poder impedir. Aí eles olharam, ouviram o conselho de Gamaliel, que era muito respeitado por todos ali. Aí o que eles fizeram? Vamos soltar eles, já ameaçamos muito, só que agora vão açoitar. Diz o versículo 40, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Foram açoitados. Depois, mais à frente, alguns vão ser apedrejados, outros vão ser mortos, enfim. Mas continuaram pregando com ousadia, com fé, cumprindo o chamado de Deus. Diz o versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Foram açoitados, apanharam, meu amado irmão, dá para imaginar a dor de uma vara nas costas, de um açoite nas costas. E era algo para machucar mesmo, era algo, aquele para flagelar.
com espinhos, não era uma coisa que doía. Foram açoitados e saíram alegres. E hoje tem pessoas passando adversidade. Claro que ninguém gosta, mas murmurando, questionando. Meu amado irmão, temos que estar alegres em Deus, alegres no Senhor, porque Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Esses homens apanharam, esses homens foram açoitados, mas saíram alegres, porque eles se consideraram dignos do sofrimento pelo nome de Jesus. E hoje nós temos tantas bênçãos. Estamos aqui por causa do nome de Jesus. Tentaram fazer com que eles se calassem, tentaram fazer com que eles parassem de pregar o nome de Jesus, com ameaça, e ameaça é algo terrível. Pessoa ameaçada, a pessoa se tranca, se fecha, não faz mais, fica com medo, tenta para vários outros lugares, mudar de país, tenta ficar ameaçada. Ameaçaram eles, e eles sabiam que era uma ameaça, poderia vir a morte, uma crucificação, um apedrejamento, como aconteceu com Estevão, se você continuar a leitura, Atos 7, 6 e 7. Mas eles não pararam, ficaram alegres. Que a nossa vida seja alegre no Senhor, o Senhor é a nossa alegria, Neemias 8:10 vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Seja alegre, seja contente, porque você serve ao Deus do impossível, ao Deus que pode todas as coisas. E todos os dias, versículo 42, eles não pararam, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Meu desejo nessa noite é que você não pare. Vem a ameaça, vem a dores, vem as tempestades, vem às vezes tantas coisas, mas que você não pare, que você continue. Eles foram presos, foram soltos, foram presos, foram ameaçados, foram interrogados, foram açoitados, mas continuaram pregando. Quando saíram, com dor, com açoite, mas alegres, que foi pelo nome de Jesus, foi porque eles continuaram obedecendo a Deus, ouvindo a voz de Deus e não obedecendo a homem, não ouvindo a voz de homens. Que você não venha ceder, porque todo aquele que perseverar até o fim será salvo. E eles saíram dali, todos os dias continuaram no templo, de casa em casa, e não cessavam, não paravam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. E quantas vezes a gente pensa em parar? Quantas vezes a gente pensa, não vou mais para a igreja, não vou mais pregar, não vou mais ser pastor, quantas vezes você não vai mais... Quantas vezes? Por causa de coisas tão pequenas. Por causa de uma fraqueza, de um desânimo, por causa de... Somos humanos, somos seres humanos. Vem a fraqueza, vem o desânimo, mas meu amado irmão, vem também o encorajamento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, vem o renovo, vem o fortalecimento. Ou seja, eles saíram da ameaça para a ousadia, mas o processo foi a oração. O processo que nós vemos ali, receberam as ameaças, mas a igreja unânime, começaram a orar. E agora eles puderam continuar com ousadia, pregando, não apenas mais no templo, mas de casa em casa, e não cessavam de ensinar e pregar o nome de Jesus. O meu desejo nessa noite é que você não pare, não cesse, que você possa ter, meu amado irmão, essa vida de oração, e assim avançar, continuar, cumprir cabalmente o seu ministério, e chegar lá na frente, você vai dizer, combati o bom combate, a carreira eu parei, eu encerrei, mas tem uma coisa que eu guardei, ninguém tirou de mim, não foi a ameaça, não foi a adversidade, não foi a tempestade, não foi o leão, ninguém tirou de mim, eu guardei a fé. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus.
abismo, cuidado. Muitas vezes o deixar de ir à igreja foi um pontapé inicial. A pessoa hoje está em caminhos de morte, está longe de Deus. Sobrenatural. Assim oramos e te agradecemos.